Parte de cima pronta. Ainda falta o tampo, né? Agora, a gente vai fazer aqui a parte de baixo. Vamos fazer um nozinho tradicional. Viramos aqui, eu procuro sempre começar pelo lado de trás. E você vai fazer a mesma coisa. Entra aqui no seu leque. Antes do aumento da peça, ó, prenda aqui com um ponto baixo e suba para dar altura de um ponto alto. E aí, você vai colocar mais 2 pontinhos para ficar um grupinho de 3. Então, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, ó, nessa primeira carreira, depois de unir as peças, tá? 3 pontos altos, vem no próximo intervalo, 3 pontos altos. Aqui tá bem próximo, porque aquela parte que a gente fez é o aumento, né? Tá vendo? E aí, você vem na próxima carreira, 3 pontos altos. Não precisa fazer correntinha, tá bom, gente? Apenas os 3 pontos altos. Vem aqui, ó, no próximo. E aqui eu tenho o leque. Dentro do leque, mais um grupinho de 3. Agora que você chegou na lateral dos square, que você já passou aqui, ó, pela essa parte que é o aumento, você vai fazer da mesma forma, cada intervalinho desse, você vai acrescentar 3 pontos altos. E quando chegar lá no leque, deixa eu já mostrar, aqui no leque, ó, você vai fazer igual a gente fez aqui, ó. Para cada leque, um grupinho de 3, tá? E você vai fazer aqui também. Todos os espaços e chegando aqui no leque, um grupinho de 3 para cada um também, sem correntes. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu vou trocar de fio, porque eu quero utilizar o fio vermelho aqui na minha capa. Quem não quiser utilizar o fio vermelho, vai fazer assim, ó, que é um ponto puff agora. Vou ensinar aqui na cor cru e vou ensinar como dar início com a cor diferente. Faço 3 correntinhas. Eu vou pular um ponto de base, entro no próximo e faço um pontinho alto. Dou uma laçada, vou vir nesse ponto aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas. Pego aqui, pulo um ponto de base, venho no próximo, passo todas até que eu fique só 2 na agulha, ó. 2, a que eu puxei e a do ponto alto. E finalizo. Faço uma corrente de separação de novo, ó. Vem no ponto alto anterior. 1, 2 e 3. Dou uma laçada, pulo um ponto de base, venho no próximo. E agora, eu puxo tudo, ficando 2 laçadinhas e finaliza. Você vai trabalhar assim, ó, fazendo uma correntinha de separação, dando 3 laçados, como se fosse fazer um ponto alto, só que você não finaliza. Aí, você dá uma laçada como você fosse fazer outro ponto alto aqui na frente. Só que agora, ó, você vai finalizar tudo junto e ficar apenas com 2 laçadinhas na agulha, tá? Quem for fazer no natural, pode continuar essa sequência dessa forma. Como eu vou usar o vermelho, eu vou arrematar no meu fio já aqui. Travo ele e corto. Vou reservar o natural, porque eu vou usar novamente, tá? Trava aqui. Então, eu vou entrar agora com uma cor mais clara. Então, eu vou entrar agora com o vermelho. Qualquer ponto desse, tá? Qualquer um desse, eu vou vir aqui mais pra cá. Vou fazer o seguinte, vou entrar em um desses pontos, vou prender o meu fio com um ponto baixo, baixíssimo. E vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, entro no próximo, faço um ponto alto. Agora, eu dou uma laçada. Deixa eu tirar esse fio daqui, gente, para vocês poderem visualizar melhor. Dou uma laçada, volto nesse ponto alto e puxo. Dou uma laçada, volto e puxo. Dou uma laçada, volto e puxo. Agora, eu tenho que dar uma laçada para mim fazer um ponto aqui, ó. Pulo um de base, vem no próximo. E agora sim, ó, a próxima laçada eu finalizo tudo até que eu fique com 2
laçadinhas na agulha. O primeiro ponto é sempre mais difícil. Uma corrente de separação. Dá uma laçada, volta no ponto alto anterior e puxa. Uma laçada e puxa, uma laçada e puxa, por 3 vezes. Agora, eu dou uma laçada, pulo um ponto de base e entro no próximo, finalizo tudo até que eu fique com apenas 2, que é o que eu puxei e o do ponto alto, ó. Finaliza. Vamos lá. Eu estou fazendo apenas uma correntinha de separação, mas se você achar que tá repuxando, você pode fazer até 2, tá? Ó, finaliza uma correntinha. Pessoal, eu tô pulando um ponto de base, mas vocês podem pular até 2, se quiser. Repuxou o trabalho, pule 2 pontos de base. Isso vocês vão fazer porque cada uma tem uma tensão de ponto, nem todo mundo tem o ponto igual. Por isso que precisa sempre estar olhando, trabalha uma certa quantidade de ponto e já olha a sua peça. Opa, escapou. Aí é uma tristeza quando escapa, gente. Aí, finaliza, faz uma corrente. Então, nós vamos trabalhar dessa forma a volta toda. Vocês vão olhando se precisa pular mais ponto de base, tá? Se precisa fazer mais correntinhas, olha como que fica, ó. Ele fica certinho, não preciso fazer mais nem menos, olha como que fica, tá? Eu vou completar a minha carreira e já retorno com vocês. Certinho, vamos finalizar então aqui a nossa carreira. Fiz uma corrente, venho aqui no último ponto, faço os três laçadas, né? Venho aqui no pezinho, faço um ponto puxando e finalizando, fico com 2. Fechei aqui o ponto, agora eu venho aqui, ó, na pontinha desse ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Assim ficou, vou arrematar o fio. Para você que está fazendo com o natural, vai continuar, prende apenas com um ponto baixíssimo, tá? Vou voltar com o fio natural e vou trabalhar entre esses espacinhos, aonde eu fiz uma corrente, entre um ponto puff e outro, tá? Para você que tá com o mesmo fio, você vai subir 3 correntinhas, vai entrar ali, ó, dentro do espacinho. Eu vou subir aqui, tá? 3 correntes. Vou entrar dentro do espacinho, vou fazer um meio ponto alto. Entro. Meio ponto alto é quando eu finalizo tudo de uma vez, olha. Tudo de uma vez, sem corrente nenhuma. Dá uma laçada, vem aqui, ó, no próximo espacinho, tá vendo? Coloco mais 2, meio ponto alto duplo, ó. Dou uma laçada, puxo tudo, finalizo. Venho no próximo, finalizo. 2 pontinhos, meios ponto alto, né? Eu sou meio enrolada pra falar nome de ponto, gente. Mas, ó, vamos fazendo assim, ó. Para cada intervalinho do ponto puff, vamos acrescentar 2 meio ponto alto. Não precisa fazer corrente de separação, tá? E vai ficar assim, ó, bem certinho. Vamos, então, concluir mais essa carreira. Finalizando, então, a carreira, ó, terminei, prendi com ponto baixíssimo. E agora, a próxima carreira, eu vou trabalhar uma carreirinha de ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás, tá? Apenas a alcinha de trás, ó. Não precisa de aumento, é só respeitar ponto sobre ponto, tá? Para que você tenha a mesma quantidade que eu quando a gente for fazer o bico russo, né? Que ele precisa ser contadinho, porque nem sempre bate no final, e aí a gente precisa fazer adaptações. Então, a gente vai fazer essa carreira com pontos baixos, tá? A volta toda, e eu já retorno com vocês. Certinho, pessoal, finalizada a nossa carreira, prendi com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar as alcinhas para fazer o meu ponto russo, tá? Então, nós vamos fazer uma corrente, no mesmo lugar que eu prendi o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora uma sequência de 10 pontos baixos.
Então, eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos fazer 5 correntes. Pular. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, no sexto, prender com ponto baixo. E, novamente, você vai fazer a sequência de 10 pontos baixos, 5 correntes e prender. Pessoal, quando chega no finalzinho da minha carreira, me faltou 4 pontos para poder finalizar. Me faltou não, me sobrou 4 pontos. Então, eu vou ensinar vocês a diminuir esses pontos que sobraram, tá? Deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8. Um exemplo, eu vou só desmanchar aqui mais um pouquinho para ficar bem aqui escondido. Vou trabalhar 4 pontos, vou fazer o quinto, não finalizo, seguro. Pego no sexto e agora eu finalizo. Então, vocês vão perceber que eu usei 2 pontos de base e fiquei com uma casinha só aqui em cima para trabalhar. Então, isso é uma diminuição, tá? Aí, ó, eu vou contar sempre a casinha de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2, 4, 6, 8, 10. Vocês vão notar que eu usei 2 casinhas, que no caso era para ser 11. Como eu fechei esses 2 pontos junto, eu continuo com 10, que é a importância que eu tenho para a próxima carreira. E aí, eu faço 5 correntes, pulo 5 pontos de base, porque eu não quero que meu bico fique ensaiado. E vou fazer a sequência de pontos baixos. Como me sobrou 4 pontos para mim finalizar minha carreira, então, eu vou fazer essa diminuição por 4 vezes, e aí eu não preciso repetir mais, porque eu já fiz o teste e cheguei aqui e faltava 4. Então, por 4 vezes, eu vou fazer essa diminuição. O restante eu vou seguir com 10 pontos normalmente, tá? Você também pode ir indo fazendo o seu da mesma forma. Caso você chegar aqui e aí você notar que ainda sobrou ponto, desmanche o último grupinho e faça a diminuição, tá? Se faltar ponto, desmanche e trabalhe um ponto normal, porque assim, às vezes, você tá trabalhando, o pessoal quando vai fazer a emenda, acaba comendo ponto ou aumentando ponto, e isso é normal, sabe? Assim, não é certo, mas acontece, comigo acontece. Então, às vezes aqui, ó, eu falo assim, me sobrou 4, para você sobrou 5, ou sobrou só 3, então você precisa fazer esse teste, tá bom? Então, eu vou concluir a minha carreira e já volto dando sequência com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, certinho, 5 pontos, fiz as minhas 4 diminuições. Entra aqui, ó, no primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar, vou sair desse ponto, vou entrar no segundo com ponto baixíssimo e no terceiro eu faço um ponto baixo. Aí, eu faço o segundo, terceiro e quarto, 5 e 6 pontinhos baixos, tá? Então, era 10 pontos baixos, agora eu tenho 6. Por que que eu tenho 6? Porque eu diminuí 2 no começo e 2 no final. Agora, a gente vai para nossa argolinha aqui e vamos trabalhar sem corrente, tá? Uma sequência de 10 pontos altos dentro da argola. Então, vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7, opa. Vamos conferir, 2, 4, 6, 8, 9 e 10. 10 pontos altos. Vem aqui, ó, na minha próxima carreira de ponto baixo, pulo 2, entro no terceiro e vou começar a sequência de 6 pontinhos baixos, um para cada ponto de base, pulando 2 no início e deixando 2 no final, certo? Entro na próxima argola e começo a trabalhar a sequência de pontos altos, 10 pontinhos altos.
Certinho, pessoal, terminei aqui a minha carreira. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas, tá? Com 10 pontos altos. Agora, eu vou finalizar aqui com vocês. Entra aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faça um baixíssimo. Pessoal, eu vou trocar de fio, que eu vou entrar com o vermelho. Mas, se você quiser usar continuar com o natural, você vai fazer o seguinte, você vai caminhar por um ponto apenas, com ponto baixíssimo, e vai fazer um ponto baixo no mesmo lugar, e aí você vai ter uma sequência aqui, ó, de 4 pontinhos altos, 4 pontinhos, tá? Aí, deixa um no começo, que você fez o baixíssimo, e o último, e você já vai vir aqui, ó, para trabalhar a sequência de pontos altos, uma correntinha e depois pontos altos duplo. Como eu vou trocar, então, eu vou só prender com ponto baixíssimo e vou arrematar. Entro com o fio vermelho, já tem aqui o meu nozinho, puxo esse fio do arremate, pulo um ponto de base, entro no próximo, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos e 4 pontos. Já deixo esse arremate pra cá. 4 pontinhos baixos, dou uma laçada ainda sem corrente, entro no primeiro ponto de base e faço um ponto alto normal. O restante vai ser ponto alto duplo, apenas o primeiro é ponto alto normal e o último, tá? Uma corrente, 2 laçadas, entra no segundo ponto e faz um ponto alto duplo. Uma corrente, uma laçada, 2, né, na verdade. Terceiro ponto, outro ponto alto duplo. E nós vamos fazendo isso por 8 pontos, eu tô fazendo ponto alto duplo. Primeiro e último, ponto alto normal. Então, vamos lá. Cheguei aqui, ó, faltando um ponto, eu faço uma corrente e um ponto alto normal, pego por trás, tá? Ficando assim, ó, dessa forma. Aí, vem aqui pro ponto baixo, pulo o primeiro, entro no segundo. Vou fazer agora 4 pontinhos baixos. Dou uma laçada, já venho para minha argola, faço um ponto alto comum, uma corrente, e agora eu já inicio o ponto alto duplo. E vou trabalhar dessa forma até o penúltimo ponto da minha argola, porque o último a gente faz ponto alto normal, tá vendo? Dessa forma aqui. Pessoal, vamos trabalhar essa carreira e já retorno com vocês. Trabalhei, então, ó, fiz todos os pontos nas minhas argolas, olha como que ficou. E aqui, gente, eu já arrematei o meu fio, tá? Prendi com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e arrematei o fio que eu vou voltar com o barroco natural agora. Pra você que não trocou de cor, é bem simples, você vai sair daqui do primeiro ponto e entrar no segundo e fazer um ponto baixo, tá? Vai fazer um baixíssimo no primeiro ponto, no segundo faz um ponto baixo normal. E o próximo ficando com 2 pontinhos baixos aqui nessa parte, tá? Para a nossa argola, vou esconder aqui meus arremates, meus fios, sem correntinha nenhuma, eu entro no primeiro intervalo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, próximo intervalo, um pontinho baixo. E você vai trabalhar essa sequência por todos os intervalos, até chegar aqui, ó, no último.
Cheguei no último, faço um ponto baixo. Fiquei com 8 argolas, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas. Olha como que fica. Aí, eu venho para os pontos baixos novamente. Sem correntinha nenhuma, pulo o primeiro ponto de base, entro no segundo e faço no próximo mais 2 pontos baixos. Então, quer dizer, mais um, né? Eu sempre vou ficar com 2 baixos aqui em cima desses, pulando o primeiro e o segundo. E sem correntinha, eu venho no primeiro intervalo da argola, faço um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. E assim por diante. Chegando aqui no finalzinho, prendi com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vou caminhar até eu chegar nessa argola, tá? Faço um ponto baixíssimo no segundo ponto e já venho direto para a argola, ó, fazendo 2 pontinhos baixos dentro da argola, certo? Vou trabalhar aqui 3 correntes, prendo e faço um ponto picô. Deixa eu só focar bem aqui para vocês verem. Próxima argola, 2 pontinhos baixos, 3 correntinhas, volta e faz o ponto picô. Vamos novamente. A próxima, 2 correntinhas, dois pontos baixos, 3 correntinha e mais um ponto picô. Ficamos com 3 pontos picô com 3 correntinha. Agora, para o próximo, eu faço 2 pontos baixos e vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo a mesma coisa aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto baixo. Venho na próxima argola e faço 2 pontinhos baixos. Então, vocês vão ver que eu fiquei com 3 picôzinhos de 3 correntes e o central com 5 correntes, que é o maiorzinho, tá? E vou descer fazendo essa sequência novamente. 2 pontos baixos, 3 correntinhas, um picô. 2 pontos baixos, 3 correntinhas e um picô. 2 pontos baixos, 1, 2, 3 correntes. Venho na minha última argola, prendo com 2 pontos baixos e tá feito. Fiquei aqui, ó, 3 picô, o central e mais 3 picô, e terminei com 2 pontos baixos. Para mim vir para a próxima argola, olha aqui como é que fica lindo, gente. Esse bico é maravilhoso, não tem igual. Eu amo. Para vir para a próxima argola, você esquece esses 2 pontos, vem direto, sem correntinha, tá? E faz 1 e 2. Trabalha aqui o seu ponto picô. Próxima argola, 2 pontos baixos. Belezinha? É o tradicional bico russo. Não mudou nada, tá? Olha, você vai fazer dessa forma em cada um desses, tá? Em cada um desses bicos, e eu já retorno com vocês, porque aí a gente já finalizou a parte do bico da nossa capa. Prontinho, pessoal, já fiz aqui, ó, toda a parte do bico, tá vendo? Ficou assim, bem certinho. Quando você terminar, dá uma puxadinha assim, ó, nesse ponto picô maior, para que o seu bico fique bem uniforme, tá? Ficou bem assim. Aqui, eu finalizei com ponto baixíssimo, tá vendo, ó? Pegando no primeiro ponto baixo que eu iniciei, e aqui ficou os arremates. Agora, vocês vão cortar a pontinha, eu já escondi meus fios, tá vendo, ó? Que eles estão transpassando os pontos. Eu vou cortar o excesso e colar a pontinha, tá? E vocês façam o mesmo com o de vocês. Eu vou iniciar com vocês agora a parte redonda, que é aqui a parte do tampo, ok? Então, vamos lá. Para iniciar o nosso tampo, eu vou fazer aqui um anel mágico. E vocês podem fazer 8 correntinhas, quem não souber, tá? Puxa a laçada,
faz 1, 2, 3 correntes. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 24 pontinhos altos, tá? 24. Fiz 24 pontos, não conto com as 3 correntes, tá? Se eu fosse contar com as 3 correntes, seria 25. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender aqui, ó, na alcinha do ponto alto e ignoro as 3 correntes, só pra ficar bem fechadinho, tá? E faço um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes e vou fechar o meu anel mágico. Puxo, aqui precisa de um pouquinho de força, tá? Porque tem bastante pontos. Fiz, então, as 3 correntes. Vou vir para o próximo ponto, você pode olhar, você prendeu nesse ponto alto. Você pode vir nesse mesmo ponto e colocar um ponto alto e depois ir para o próximo com apenas um ponto alto. Então, aqui, ó, ficou 2 pontos de base junto, 2 pontos no mesmo lugar e um sozinho, e pegando a laçadinha de trás. Faço uma corrente de separação e também pulo um pontinho de base. Venho no próximo, faço 2 pontinhos no mesmo lugar. E no próximo, eu faço um ponto alto sozinho, certo? Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E um ponto alto sozinho. E assim por diante, tá? Nós vamos ficar no total de 8 grupinhos iguais a esses. Chegando no último grupinho, eu fiz 2 e faço meu último sozinho, uma corrente e prendo aqui, ó, na terceira correntinha com um pontinho baixíssimo. Opa, não quer entrar. Isso, então, eu fiquei com 8 grupinhos, tá vendo? E um ponto de separação aqui. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira que vamos fechar, fazer ela inteira de ponto alto. Não vai ter abertura igual nessa, tá? Então, a gente sobe 2, 3 correntinhas. Eu vou fazer a emenda na volta e vou acrescentar aqui, ó, o meu aumento. Então, a partir desse ponto, no próximo, eu faço um ponto alto sozinho e no outro, 2 pontos altos junto. Um ponto alto sozinho, não tô pulando nenhum ponto, tá? E o próximo, eu faço 2 no mesmo lugar. Um sozinho e o próximo, 2 no mesmo lugar. Então, a gente vai seguir essa carreira fazendo exatamente da forma que eu tô falando, tá? E aqui, ó, nessas 3 correntinhas, eu vou acrescentar mais um ponto alto, que vai se tornar mais um aumento. Chegando aqui no finalzinho, na minha correntinha, eu faço um ponto sozinho. E aqui nessas 3 que eu fiz pra subir, ó, eu coloco o meu aumento, tá? Porque aí eu fecho e não fica tão aberto. Vem aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente já tem a nossa terceira carreira. Para a próxima, eu vou subir novamente 3 correntes, e aí eu vou fazer essa repetição aqui de baixo. Para que não fique tão aberto aqui a emenda, eu vou fazer o aumento na volta, igual eu fiz aqui, tá? Então, ó, próximo ponto alto, eu faço um ponto sozinho, o aumento vou fazer quando eu voltar. Uma corrente, pula um ponto de base, vem no próximo, aí eu já posso iniciar com o aumento, ó, 2 pontos no mesmo lugar, próximo, um ponto sozinho. Uma corrente, pulo um ponto de base e já vou iniciar o meu outro bloquinho, ó. 2 pontos no mesmo lugar e um ponto alto sozinho. Uma corrente, pulo um ponto de base. Então, a gente vai fazer a repetição dessa segunda carreira nessa daqui. Uma corrente de separação, um pontinho de base. 2 pontos junto, um sozinho. Apenas o primeiro, que tem só 2, porque a gente vai acrescentar o aumento quando a gente voltar. Feito o meu último bloquinho,
faço uma corrente, pulo um ponto de separação e aqui eu faço o aumento das 3 correntinhas, tá? Faço ponto alto, venho aqui na última e prendo com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas novamente. Olha, está ficando assim, ó, dessa forma aqui, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto, igual a gente fez aqui a terceira. Sempre vai ser, ó, carreira de ponto alto, carreira de bloquinho, ponto alto, bloquinho. Então, vamos lá. 3 correntes, o aumento eu vou fechar quando eu voltar. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinho e 3 pontos altos sozinho. Um para cada ponto de base. Aí, no quarto, eu entro com um aumento. Então, você vai perceber que já era para ter um aumento aqui no início. Como eu vou fazer na volta, eu esqueço essas 3 correntes e conto 1, 2, 3 pontos altos sozinhos, tá? Vai ser sempre assim até o final. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Agora, o quarto, eu faço 2 pontinhos no mesmo lugar. Certo? E, novamente, 1, 2, 3. No quarto, 2 pontinhos no mesmo lugar. Vamos lá, então. Certinho, chegando aqui no final, ó, 3 pontos altos sozinho e o meu aumenta aqui aonde está as correntinhas. Entro aqui na última e fecho com um ponto baixíssimo. E já vamos subir 3 correntinhas. Então, olha como que tá ficando, tá reto, tá? Caso você sinta que tá repuxando, não se preocupe, é só apertar mais o anel mágico, que aí aqui encolhe e aqui não repuxa. O meu tá bem legal assim. Não tô tendo problema. Agora, para a próxima carreira, é o mesmo esquema. Deixo as 3 correntes para fazer aumento quando eu voltar. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, entro no próximo. 2 pontos no mesmo lugar. E um ponto alto sozinho. Uma corrente de separação, um ponto de base, venho no próximo, 2 pontos no mesmo lugar e um ponto alto sozinho. Certinho, finalizando a nossa carreira, vocês vão perceber que a gente vai pular um ponto de base. Vai fazer, ó, os 2 pontos altos junto e o ponto alto sozinho. Então, você percebeu que não sobrou um pontinho para separar um bloquinho do outro. Mesmo assim, você faz uma corrente e faça o aumento aqui, ó, das 3 correntinhas, tá? E prende com um ponto baixíssimo. Então, apenas esse bloquinho, deixa eu já subir 3 correntes, ele ficou sem o espacinho aqui, tá? Apenas esse, ele ficou sem o ponto de base, mas ele tem a correntinha. Então, a gente ficou no total de 27 bloquinhos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 bloquinhos. Próxima carreira vai ser a última de ponto alto seguido e mais uma de bloquinho a gente encerra, tá? Vem no ponto alto, faz um ponto sozinho, 2 na correntinha que tá aqui, 3, 4 e 5. Você vai fazer 5 pontos altos sozinho, a correntinha vai ser aumento quando eu voltar. Então, fez 4 pontos altos, quer dizer, 5 pontos altos, no sexto você faz um aumento. 2 pontinhos no mesmo lugar. E aí, volta a sequência de 5 pontos altos sozinho, e no sexto você faz um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar.
Finalizada aqui a minha carreira, vou terminar junto com vocês, ó. Um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinho. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer um aumento aqui? Então, não vamos precisar fazer nessa carreira. Por quê? Quando eu vir com a outra, que é a última aqui, vai sobrar ponto, tá? Então, eu já vou aproveitar e fazer essa diminuição aqui, ó. Eu esqueço as 3 correntes e venho aqui, ó, no ponto alto, fechando, tá? Olha, fica fechadinho a mesma coisa, tá? Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto, e no próximo, outro ponto alto, ficando o grupinho de 3. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, vem no próximo, e aí você vai trabalhar mais 3 pontos altos, formando outro grupinho de 3. Vocês vão perceber que nessa carreira, eu não tô fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Nessa, eu apenas faço ponto sobre ponto, que são os 3, e faço apenas uma correntinha de separação e pulo um ponto de base normal, tá? Porque aqui essa parte, ela vai dar a contagem certinha que eu preciso para fazer a emenda lá na capa, então eu não preciso fazer aumento, ok? Vamos seguir dessa forma até o finalzinho da carreira. Certinho, pessoal, chegou aqui no final. Eu estou com apenas 2 pontos, eu não vou trabalhar, vou fazer uma corrente e prendo aqui. Eu fiquei no total de 31 bloquinhos, certinho aqui nessa carreira, que é a mesma quantidade de bloquinhos que eu terminei aqui, ó. Tá vendo a última carreira aqui, ó, da parte de cima? Então, agora, é por isso que eu até deixei esses 2 pontos aqui, porque eu preciso somente dos 31 bloquinhos, então não pode dar erro, senão não encaixa a tampa aqui, ó, vai ficar ponto a mais, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Você vai pegar a sua tampa, vai pegar aqui, ó, a sua capa e vai unir, tipo assim, onde tem espaço, você vai unir, tá? Vai ficar espaço com espaço. Aqui é onde eu prendi com ponto baixíssimo e subi uma correntinha, eu vou fazer o seguinte, ó. Venho aqui, ó, próximo ponto, olha bem o que eu tô fazendo, ó. Faço um baixo, 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. E no mesmo lugar, eu coloco mais um ponto, tá? Agora, vai começar a união. Aqui nesse intervalo, eu vou pegar aqui no intervalo da minha capa e vou fazer um pontinho baixo, certo? Vem aqui, ó, no ponto do meio e também pego aqui, ó, no ponto do meio do grupinho, faço um baixo, 1, 2, 3 correntinhas, faço ponto picô, volto no mesmo lugar e faço mais um baixo. Deixa eu só firmar aqui. Belezinha? Agora, ó, próximo intervalo, eu pego o intervalo do tampo e o intervalo aqui da base. Tem um fio aqui que tá me incomodando. Vamos lá, então, ó. Vem no intervalo, faz um pontinho baixo. Segundo ponto aqui, ó, do bloquinho de 3 e aqui da base também. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas e fecha com um ponto picô. Volta no mesmo lugar e põe mais um baixo. Olha como que tá ficando. Certinho? Vamos aqui de novo para o próximo intervalo. Um ponto baixo. Vem aqui no grupinho, ó, no segundo ponto. Aqui também. E faço a repetição do ponto picô. 3 correntes, um ponto picô, volta no mesmo lugar e põe um ponto baixo. E depois você vem para o próximo espaço e coloca um ponto baixo. Nós vamos fazer assim a emenda, tá? Do tampo aqui nessa parte.
esse fiozinho aqui, ó, vou até puxar ele pra trás, que é do arremate. Olha, vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Bloquinho com bloquinho e um picô em cada um em cima deles. Aqui eu não fiz porque eu tava iniciando, mas não tem problema, que quando eu voltar, ó, eu vou unir aqui, tá? Então, você vai fazer dessa forma. A Idaleia, ela fez uma carreirinha a mais em cima dessa, mas o que acontece? O meu ponto é muito largo. Então, a minha capa fica muito comprida se eu fizesse aquela carreira, então eu diminuí. Então, se você mediu na sua capa e ficou curta, você pode acrescentar aqui, ó, nesses bloquinhos, mais uma carreira com 3 pontos altos fechados junto dentro de cada intervalo com uma corrente de separação. Tipo esse daqui que a gente fez, você pode fazer aqui em cima e depois vir unindo igual eu fiz aqui, tá? Eu não posso fazer porque a minha capa ficou muito comprida. Então, se eu acrescentar, aí já viu, né? Não vai ficar boa. Então, gente, vamos fazer essa união toda do tampo. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, no último bloquinho, fiz um ponto picô e terminei certinho, gente, ó, bloquinho com bloquinho. E aqui, ó, meu intervalo, faço um ponto baixo, aqui eu tenho um picô, tá vendo? E esse primeiro bloquinho a gente não uniu, então, eu vou fazer um baixíssimo, ó, pegando bem aqui no pezinho. E vou aproveitar e pegar aqui, ó, o meio do meu bloco, ó, certo? E vou puxar, puxo de uma vez, ó, e travo. E já vou cortar aqui. Tá vendo? Eu travo bem, eu vou pegar esse fio, vou puxar pro lado do avesso, do lado de dentro da capa, vou fazer o arremate, tudo certinho. Olha, gente, então aqui o tampo, ele ficou dessa forma, tá? Agora, olha, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a limpeza da nossa peça. Vamos tirar todos os arremates, esconder, dar um nozinho e colar, tá? Fazer a limpeza na nossa peça. E você, antes de tudo isso, gente, coloca lá no galão e tira a medida, tá? Vê certinho aqui a parte do tampo. Também olhe aqui, ó, a parte do comprimento, certinho, se deu aqui com o bico essa distância, tá? Tudo certinho antes de fazer o arremate da sua peça, porque aí você vai ver se ela serviu ou não. Caso ficou estreita, como eu sempre falei, aqui nessa parte do aumento, teria que aumentar uma carreira. E caso ficasse curta, aqui em cima você poderia fazer mais uma carreira nesses bloquinhos para depois vir com a união. Belezinha? Vou fazer a limpeza, então, aqui da minha peça, os arremates, vou colocar a minha etiqueta certinho, e aí eu venho mostrar pra vocês como que ela ficou. Prontinho, pessoal, terminei a minha capa, já fiz todo o acabamento que eu precisava, já coloquei aqui a minha etiqueta, e ela está assim, bem linda. Vou deixar um videozinho aqui passando pra vocês verem como que ela ficou no galão, tá? Eu espero que vocês gostem. Se fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram, para que eu possa compartilhar no meu story sua peça, tá? E me marque também no Face, publique no nosso grupo Crochê com Vanessa Marcondes e vá também conhecer os trabalhos da Idaleia. Então, é isso. Um grande beijo, pessoal. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.